Olá, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite. Eu sou o Flávio Lobo, estou aqui reinaugurando o canal Redemoinho em 2021 e tendo a alegria, a honra e a alegria de fazer isso conversando com o meu amigo Luiz Fernando Toffoli, que é esse cara que está na fronteira da ciência psicodélica. O Toffoli, para quem não conhece, eu imagino que das pessoas que costumam ver o meu canal, bastante gente conhece bem o Toffoli, sabe muito bem quem é o Toffoli, mas para quem não conhece, o Toffoli é professor de psiquiatria da Unicamp, é pesquisador de política de drogas, de ayahuasca e de outros psicodélicos também, e é uma referência nesse campo. A gente vai ter uma conversa aqui que a gente acabou de ter um papinho prévio, como costumo fazer aqui no canal para combinar. A gente vai ter uma conversa bem solta, assim, são alguns temas grandes, a gente vai falar um pouquinho da situação. A gente está conversando aqui como é difícil nesse momento não falar da pandemia e dos problemas pelos quais a gente está passando, a sociedade brasileira nesse momento, então a gente vai falar um pouco disso, de alguma forma vinculando aos temas do canal, mas a gente acha que é importante falar dessa situação toda nesse momento. E depois a gente vai passar para temas mais típicos do Redemoinho, como a gente vai falar da ideia de integração, que é aquela coisa de o que você faz depois que você tem uma experiência dita de pico, depois você tem uma experiência catártica muito intensa com psicodélicos, especialmente com a ayahuasca, mas não só, vamos poder falar de outros também, se o Toffoli quiser, claro. E depois a gente vai ter uma conversa um pouquinho mais pessoal, assim, sobre sobre a nossa trajetória subjetiva nesse campo mesmo. E então é isso. Eu vou pedir, por favor, para quem está assistindo, se puder lembrar de dar like, se gostar, né? Claro, se gostar, diz que gosta, por favor. E ficar membro do canal, se gostar um pouquinho mais ainda, e compartilhar também, se puder, que ajuda bastante. Então, vamos lá. Toffoli, meu compadre, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Queria E começar. aí, Flávio, beleza? Tudo certo, assim, atualmente o tudo certo vem sempre na medida do possível, assim, né? A minha resposta também para a sua pergunta é essa. É. E eu acho que tem duas grandes, né, pressões na medida do possível. Uma são as nossas rotinas, né, porque para a maioria das pessoas as rotinas de vida ficaram um pouco mais duras, mais chatas, com um pouco menos de prazer e de trocas e tal. E a outra é esse massacre que vem do noticiário, que vem da situação mais ampla da sociedade, né? E aí eu vou, sem tirar de você a possibilidade, claro, de falar qualquer coisa que você queira antes de entrar na pauta mesmo, eu já vou te propor uma primeira questão, que é, eu gostaria de saber como que você vê, nesse momento, neste contexto que a gente está, a, a classe médica brasileira e a academia brasileira, principalmente falando das áreas ligadas à saúde, dos muitos papéis, que é claro que não é uma coisa, não dá para falar, está sendo assim o assado. Tem gente fazendo coisas muito diferentes, muito bacanas e outras nada bacanas. Mas assim, eu queria um pouco que você comentasse isso, se você puder. Mas se você quiser antes falar qualquer coisa, por favor, fique super à vontade, que isso aqui é um bate-papo mesmo. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Flávio, falar aqui no Redemoinho. Não, eu acho que eu posso começar respondendo a tua pergunta, sim. Já partindo do pressuposto de que é uma pergunta meio irrespondível pelo tamanho da complexidade que ela tem, né? Ela necessariamente passa por uma série de generalizações, e ao fazer generalizações eu vou ter imprecisões, né? Mas tentando, justamente por conta dessas generalizações, olhar mais do alto o panorama, tanto quanto é possível, tanto quanto eu consigo, né, fazer, eu acho que esse momento que a gente viveu recentemente da crise do oxigênio em Manaus
foi uma espécie de ponto de virada especificamente para os médicos, né? Uhum. Não é à toa que algum tempo depois, né, isso no caso saindo agora ontem, anteontem, saíram manifestos de ex-formandos da Escola Paulista de Medicina, né, da Unifesp. A última vez que eu vi a contagem tinha 400 nomes, e de egressos da Faculdade de Medicina da USP, quando eu vi tinha 700, inclusive o meu nome, né, manifestos pedindo o impeachment do Bolsonaro. E considerando que nós estamos falando de, especialmente no caso da medicina da USP, espaços médicos bastante clássicos, vamos dizer assim, para não usar a palavra conservadores, não deixa de ser impressionante esse dado, né? Óbvio que existem médicos bolsonaristas, óbvio que existem, e aí é estranho falar isso, né? Óbvio que existem médicos negacionistas, isso dá até um calafrio na espinha, já que a gente está pressupondo que a medicina tenha bases científicas na sua aplicação, né? Mas uma coisa que essa história toda deixou bastante clara é que tem muito médico que não sabe analisar a evidência científica, né? Porque e é interessante a gente ter esse pensamento, porque eu acho que ele também, de certa forma, já que nós vamos falar de psicodélicos, ciências e tal, ele permeia toda essa discussão, e é o fato de que não há certeza absoluta em ciência. Então, vou dar um exemplo da mídia. Quando a mídia vai criticar o que o Bolsonaro faz a defesa da ivermectina ou da hidroxicloroquina, normalmente se diz assim, tratamentos comprovadamente ineficazes para a Covid. Na verdade, não. Né? O que a gente tem são estudos que não demonstraram eficácia. É diferente de dizer que é comprovadamente ineficaz. Pode aparecer um estudo mais bem feito no futuro, porque a ciência sempre lida com a precariedade. Esse que é um ponto importante. A gente tem essa fantasia de que a ciência tem o conhecimento absoluto das coisas, mas o conhecimento da ciência é sempre temporário. E é por isso que ele é bom, porque ele pode ser confrontado. Se você tiver uma outra... E eu estou falando da ciência hard, né? Das ciências de laboratório, sem nenhum desprezo às ciências humanas, que tem muito a contribuir também, mas principalmente porque tem toda essa discussão dos ciência psicodélica, ciência dos psicodélicos, né? Então tem essa ciência também que baseia a medicina. Né? Sim. E aí, por exemplo, alguém chega assim, mas como assim não tem evidência? Você pega um estudo que demonstra que a substância tal, uma dessas aí, inibe o crescimento do vírus no tecido. Aí tem toda uma linha de raciocínio para a gente entender que quando é que a gente passa de um estudo no tecido, numa célula, numa plaquinha de vidro, para um estudo em animal, para um estudo em humanos, para um grande estudo em humanos. E que a gente só pode liberar e dizer que um tratamento tem um certo grau de eficácia que mereça ser utilizado a partir do momento em que ele é feito o chamado fase 3, que ninguém sabia o que era antes da vacina, né? Quer dizer, só as pessoas técnicas. Agora todo mundo foi obrigado a saber que fase 3 é um grande estudo onde você aplica um medicamento em centenas, milhares de pessoas para poder verificar se o medicamento é efetivo ou não. No caso da vacina, né? Que acabou de ser liberada, as vacinas, né? As 2 primeiras vacinas que acabaram de ser liberadas nesse contexto. Uhum. Então, o que eu acho interessante é que nesse meandro, né? Vem médicos negacionistas dizer, não, mas existe evidência em tal e tal estudo, mas existe uma escala, existe uma hierarquia de qualidade e que, por exemplo, agências reguladoras usam, né? E não é à toa que na audiência na qual foram liberadas as vacinas, os membros da Anvisa se posicionaram, inclusive, em dizer que não existe tratamento precoce para a Covid, pelo menos ainda que tenha sido demonstrado. Né? É possível que venha alguma coisa a ser descoberta? Sim, tem até algumas coisas promissoras aí que estão aparecendo, que eu nem quero falar, porque isso desperta fantasias nas pessoas. Né? Mas, então tem esse embate, né? Que foi resumido de uma forma simpática, porque ele é muito simpático, mas talvez não tão elegante, pelo Gonzalo Vecina Neto, que foi o primeiro presidente da Anvisa, quando ele estava na bancada do Jornal da Cultura, que ele falou que perguntaram para ele assim, mas a vacina é consenso? Não existe consenso, né? E o tratamento precoce? Ele falou, não, a vacina é esse, a prevenção, o isolamento social e a vacina
É consenso, só não é consenso com os médicos burros, que ele falou assim, burros, né? Eu falei, tem muito médico burro. Acho que os termos são um pouco ruins a gente falar em termos de burrice, porque eu acho que a questão não é inteligência. A questão é aonde eu me posiciono para ver o mundo. E isso tem muito a ver com essa história de pós-verdade e com o tamanho que vamos dizer assim, o raciocínio, o pensamento tribal tomou conta do mundo através das redes sociais e da internet. Né? O ser humano, evolutivamente, ele se desenvolveu em tribos. Né? Então, eram pequenos grupos que conseguiam se sustentar entre si e que tinham que enfrentar, né, outros pequenos grupos para disputar recursos, água, comida e tudo mais. Então, há quem diga, no campo da neurociência, de que a gente, de certa forma, tem um software, né? Aliás, um hardware mesmo ali, uma programação ali de um sistema operacional já que já vem no próprio wiring, né? Na própria circuitos integrados que estão na nossa cabeça, que é o de buscar aconchego na tribo e consenso na tribo. E agora, as redes sociais, elas foram capazes de juntar pessoas muito distantes fisicamente, que fazem parte de tribos com crenças muito peculiares. E essas crenças se reforçam entre si. Né? Então, porque assim, eu entendo que são sempre pessoas em busca da verdade. Eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso, que envolve, inclusive, os próprios bolsonaristas. Né? Eles entendem que o mundo não está perfeito, que é preciso uma busca por um mundo mais, do que eles consideram que é um mundo mais justo. A maioria dos bolsonaristas eu vislumbro dessa forma. Assim. Acho que tem gente perversa, acho que o próprio Bolsonaro tem traços perversos, mas acho que a maior parte das pessoas está pensando em outros termos, em termos de, assim, como é que eu alcanço a liberdade, a verdade, valores que valem para mim. Mas aí, com isso, existe um ruído, né, que impede que se circule a informação de qualidade. E como as pessoas desconfiam muito do que vem de qualquer outro lugar, né, se desconfia da ciência, se desconfia dos acadêmicos. Então existe um anti-academicismo assim, inato, como os acadêmicos fazendo parte de uma espécie de um plano. Né? E aí o pensamento antivacina é ligado a isso, o pensamento da terra plana é ligado a isso, e a gente tem várias instâncias onde isso acontece. Né? Sim. E, bom, e voltando à medicina, de qualquer maneira, eu acho que assim, a medicina, por várias razões, ela é uma profissão conservadora. Ela está ligada à manutenção de um status quo. É um grupo que tem poder dentro da sociedade. É um grupo onde, na maioria, os seus membros costumam ser de direita, né? No sentido de conservadores, no sentido de manter o status quo como está. Né? Então, houve uma certa reverberação anti-esquerda, né, que convenceu muitas dessas pessoas a votarem no Bolsonaro. Algumas delas já desembarcaram do bolsonarismo com aquela situação do Moro. Não vou comentar o Moro aqui, que eu particularmente não tenho nenhuma simpatia por ele. Nem eu. Mas começa a cair a ficha de que tem alguma coisa muito irregular ali no que está acontecendo. Mas ainda teve muita gente fiel, ainda tem muita gente fiel ao bolsonarismo, médicos, né? Mas eu acho que essa situação dramática do que aconteceu em Manaus, né? E por mais que haja problemas locais, municipais, estaduais, de gestão incompetente, de potencial corrupção no investimento do dinheiro público para mitigar os efeitos da Covid, é muito clara a incompetência do governo federal e acima de tudo, assim, o que mais me assusta, né? Porque eles poderiam dizer, né, olha, nós investimos o dinheiro foi lá, temos que fazer uma sindicância, parará, mas é a ausência de empatia que é chocante, né? A incapacidade de se comentar e de se solidarizar com as famílias das pessoas que morreram. A incapacidade de vocalizar o horror, que qualquer político pode fazer isso. Né? Não importa qual é a posição no espectro, né, de direita e de esquerda, qualquer político pode falar que
sobre o horror que é alguém morrer sem oxigênio. Uhum. Então, a falta de empatia, a falta de capacidade de respeitar a vida alheia, acho que fica cada vez mais patente, né? Eu faria só, da minha parte, né, sobre isso, as seguintes observações, que, claro, não são observações que são, que não é uma divergência, mas são uma observação minha mesmo. Uma é que eu sei que imagino que você pense da mesma forma, se não, me diga. Que, assim, estabelecer as coisas desse jeito, que é o jeito realista, verdadeiro, né? Quer dizer, olha, quando a gente diz está comprovado que não tem efeito, na verdade o que a gente está dizendo é não se comprovou o efeito, né? Isso. No caso específico, o que dá um tom, não é um tom, acho que é a palavra fraca, o que faz com que a gente esteja falando de algo muito grave, né? É que uma coisa assim, uma coisa, por exemplo, se tiver gente, tem de tudo. Então deve ter gente que acha que, sei lá, couve crua ajuda a prevenir contra a Covid. Está comendo couve crua. Tudo bem, né? É benigno. Primeiro, não tem dinheiro público sendo gasto, né, para comprar, produzir e importar couve crua, né? Como foi gasto, não sei se ainda está sendo, mas foi gasto em relação à cloroquina e outros remédios que não têm eficácia comprovada. Então, você não tem o desperdício de dinheiro público. Depois, bem mais importante, couve crua dificilmente vai fazer mal para alguém, certo? Cloroquina e antibióticos usados para uma grande população sem necessidade né, implica problemas graves, né? Muito provavelmente, por uma questão estatística, muito provavelmente tem gente que morreu disso, de cloroquina, por exemplo. Né? Com certeza alguém teve arritmia. Com certeza. Então, assim, a gente está falando de algo que é, né, bancado com dinheiro público escassíssimo nesse momento no Brasil, que faz mal para muita gente, né? E por último, que toma o espaço dos tratamentos eficazes, necessários e urgentes nas preocupações, na logística, no trabalho, no tempo das instituições públicas. Então, assim, essas 3 dimensões do fenômeno dão a ele uma gravidade brutal, né? Eu tenho ficado muito, desde principalmente de Manaus, como tanta gente, né? Manaus foi uma coisa um pouco, né, uma outra fase na indignação de muita gente, inclusive na minha. Eu fiquei tão possesso com essa coisa de ver aquilo acontecer e, ao mesmo tempo, ficar sabendo que eu achava que o governo já tinha desistido um pouco desse negócio de falar de cloroquina. E quando eu soube que os caras estavam lá, na mesma época, praticamente, promovendo cloroquina, nossa, eu saí falando todos os jornalistas que eu conheço para tentar emplacar mais pauta sobre isso. Dizer, gente, como é que um país, uma república, que diz que está com as suas instituições funcionando, não consegue fazer com que isso pare? Daqui a pouco, como eu disse, vai fazer um ano que tem E aí tem um papel horroroso das entidades médicas, né, Flávio? Com exceções, né? A Sociedade Brasileira de Imunologia, de Infectologia, todas elas têm se posicionado. Sim. Mas o Conselho Federal de Medicina é uma vergonha, né? Não ter se manifestado a respeito disso. Sim. É potencialmente genocida, na verdade. Bom, aí eu tenho uma segunda questão, que é a seguinte: eu queria te perguntar sobre aí tirar o foco dos médicos e da ciência e tal, e colocar o foco no campo para o qual esse canal, o Redemoinho, se dirige muito, ao qual ele se dirige bastante, que é o campo das pessoas que têm uma relação com a ayahuasca, das pessoas, dos psiconautas, das pessoas que fazem, valorizam, se interessam pela ciência psicodélica, por práticas de expansão de consciência variadas, inclusive sem substâncias, com meditação e tal, para esse campo. Eu sei que eu estou falando de um campo, estou juntando um monte de coisa, sem rigor, num grande campo, que eu chamaria de campo da expansão da consciência, alguma coisa assim, ou espiritualizado, mas acho que espiritualizado é uma parte dele, que tem gente que pode não se dizer espiritualizado e está nesse campo também, então. Mas, com certeza. E esse campo, eu acho que tem uma relação ambígua. A gente estava falando da relação ambígua da ciência médica e tudo, porque,
por outro lado, a gente tem heróis aí, né? Gente morrendo, atendendo as pessoas, médicos, enfermeiras, né? Profissionais de saúde, né? Gente pondo a vida em risco, gente incrível, instituições incríveis, como o Butantan e Fiocruz, quer dizer, é um cenário muito complexo, né? E nesse campo da expansão de consciência, digamos assim, se você quiser, né, dar outro nome, fique à vontade, que nesse campo eu acho que há também uma relação muito ambígua. Eu percebo, do meu ponto de vista, de alguém que está nesse campo e faz parte de grupos, em redes sociais e tal, eu percebo esse campo com uma relação muito ambígua com o conhecimento científico também. Por exemplo, né, é um campo no qual, quando sai alguma notícia em que a notícia, independente da gente fazer um questionamento mais fino dessa notícia, mas a notícia é: a ciência comprova uma propriedade bacana, interessante da ayahuasca, ou do MDMA, ou, né? E aí o campo fica todo animado, a maior parte das pessoas fica muito animado com isso, compartilha, fala: tá vendo? Eu disse, eu disse, os caras assim. A ciência agora está concordando comigo, bacana. O mesmo campo, agora, eu percebo uma divisão nele. Tem muita gente que continua tendo uma relação, né, levando em consideração o conhecimento científico, voltando até as coisas que você falou. Quando a gente fala em conhecimento científico, ele não é um bloco monolítico, né, como em nenhuma atividade humana, em nenhum campo do conhecimento humano. Tem sempre algum conflito, alguma dúvida, alguma divisão e tal. Mas, né, vamos falar do campo do conhecimento científico. Tem gente que tem a mesma seriedade com esse campo, com o que vem desse campo, leva em consideração, tanto quando vem notícia que confirma as nossas crenças, mas também quando vem notícia que não confirma as nossas crenças, até se choca com elas. É bacana a gente, se a gente levou em consideração, antes que tal a gente também levar em consideração, nos dois casos, não se trata de simplesmente falar amém. Não, mas né, vamos levar em consideração, porque afinal é um negócio importante para a vida da gente, né? E agora eu vejo, no caso da vacina, por exemplo, que esse campo da expansão de consciência tem muita gente que durante muito tempo comprou uma visão, né, de uma certa... Bom, eu vou falar a expressão até para fazer a crítica, tá? Mas teoria conspiratória. Eu não gosto muito de usar essa expressão pelo seguinte, porque eu acho que ela tem um equívoco dentro dela na forma com que ela normalmente é usada. Qual é o equívoco? É que sempre que se fala, em geral, em certos ambientes, você fala teoria conspiratória, você está falando em bobagem. Você está falando assim, coisas não verdadeiras que as pessoas acreditam. Como se não houvesse conspirações. O mundo está cheio de conspirações. A história prova isso, quer dizer, os fatos provam isso. Basta ler um pouco sobre, né, o poder ao longo da história humana e você vai ver que as conspirações não param. A questão da teoria conspiratória no mau sentido é aquela visão de que tudo é uma grande conspiração o tempo todo, ou que a conspiração, qualquer uma que você acredite, tem um grau de eficácia e de controle do jogo que é um negócio sobre-humano. Aí eu também acho que é um exagero, né? Mas que tem umas conspirações, um monte aí rolando, tentando dar certo, tem. Né? Isso a gente pode partir desse princípio. Né? Mas a vacina é uma dessas coisas que suscita essas reações, às vezes, no campo. Das mesmas pessoas que festejam quando a ciência diz ayahuasca tem grande potencial médico, curativo, né? de terapêutico, festeja, e aí depois fala, não, vacina é um negócio. Aí eu queria que você comentasse um pouco disso, essa ambiguidade desse campo em relação ao conhecimento científico. Então, acho que é importante notar isso que você falou. No campo ayahuasqueiro, em particular, existe mesmo um forte... não é disseminado, são algumas pessoas, mas existe um pensamento anti-vacina, né? Já antigo, inclusive, antes desse pensamento anti-vacina bolsonarista, eu já me lembro de ter lido manifestações anti-vacina de pessoas bebedoras do chá há 10 anos. Já.
né? Então não é uma coisa nova, que vem junto de uma maneira de ver o mundo, né? De entender que o mundo dito civilizado, o mundo industrializado, em geral a coisa no campo ayahuasqueiro não vai, para alguns vai, mas para outros não, de crítica ao capitalismo, mas é mais uma crítica à industrialização, ao afastamento do mundo natural, à vida sintética, aos alimentos processados, né? E por alguma à indústria farmacêutica, né, em busca de medicamentos naturais, o que eu não vejo problema, desde que a gente tenha uma certa medida né, dos riscos que estão acontecendo. A partir de um certo momento, o que é que você vai fazer se você for internado com uma insuficiência cardíaca, com um infarto do miocárdio, não vai dar para ser floral de Bar, né? Eu nem sei se eu devia estar falando de floral de Bar, porque floral de Bar, do ponto de vista da evidência científica, não tem, né? Então, enfim, quem é mais firme nesse tipo de declaração a respeito de homeopatia, ou floral de Bar, como a Natália Pasternak, ela chama de pseudociência e lasca o pau, né? Mas eu ainda acho que eu não conheço os estudos sobre floral de Bar, se é que existem, né? Mas eu sempre eu acho que como cientista a gente deve dar o benefício da dúvida e deve sempre dizer assim, diante do que a gente não tem evidência. Agora, se alguém acha que tem alguma evidência, trabalhe para demonstrar essa evidência. Do ponto de vista da vacina, é muito claro que o benefício das vacinas é muito maior do que o seu potencial e fictício risco. Mas elas estão atreladas a esse valor desse mundo artificial e acaba criando, né, entra dentro de um pacote, né, de um pacote de crenças, que é como eu estava falando antes, né? Encontra-se uma tribo que reforça dentro de si, né, essas visões de mundo, e você perde um pouco o olhar do todo, só reforçando aquelas crenças internas. Vou dar outro exemplo de uma chamada, né, entre aspas, teorias conspiratórias. Eu acho importante colocar essas aspas que você falou mesmo, concordo com você, mas do campo ayahuasqueiro, ou do campo dos psicodélicos em geral, ou até do campo da cannabis medicinal também, que fala assim, olha, a indústria farmacêutica está lutando contra os psicodélicos, ayahuasca, cannabis, porque vão perder muito dinheiro se essas modalidades de tratamento, ou se as pessoas usarem mais, enfim, aí vai variar conforme o que a pessoa está defendendo, se é uso ritual, se é uso terapêutico, se é uso social. Enquanto que isso não tem muita base na realidade. A indústria farmacêutica, na verdade, ela não coloca dinheiro nenhum. Isso já é bastante coisa. Não colocar dinheiro já é uma maneira bastante eficiente de fazer uma coisa não rolar. Mas um movimento ativo, explícito, no sentido contrário de lutar contra os psicodélicos, a indústria farmacêutica não precisa disso, porque o establishment já o faz, sem precisar de teoria conspiratória nenhuma. É a maneira através da qual é organizada o sistema regulatório. O sistema regulatório foi desenvolvido para você testar um medicamento versus uma substância inativa, um placebo, que nem teoricamente, dentro do possível, máximo possível, nem a pessoa que está prescrevendo e nem quem está tomando deve saber se está tomando o remédio ou se está tomando placebo. É igual a história da vacina, aí do teste da vacina também foi a mesma coisa. Só que no caso da vacina, se você levar uma espetada de Coronavac ou a vacina de Oxford, ou se você levar uma espetada de vacina placebo, você não vai saber o que tomou. Não tem como saber. Um psicodélico é mais complicado. Algumas pessoas podem se confundir, dependendo da expectativa, dependendo da experiência, dependendo da dose, podem. Mas é a exceção, não é a regra. Então, o próprio sistema regulatório, da eventualidade de transformar os psicodélicos em terapêutica, ele já luta contrário. Eu vi uma vez uma palestra de um cara do FDA, muito simpático, muito receptivo à ideia, à potencialidade terapêutica dos psicodélicos.
Mas ele é um homem da regulação, e ele tem que seguir a regulação. E o pessoal da Anvisa é bem parecido. Eu já conversei com representantes da Anvisa que foram muito simpáticos comigo, mas eles falam, eu tenho que seguir a regra. E eles têm que seguir a regra. Para bem ou para mal. Né? Porque as manifestações que os membros da Anvisa tiveram recentemente na história da vacina foram até para bem, na verdade. É a burocracia para o bem, no caso, segurando, né, a ingerência política do governo Bolsonaro. Conseguiu segurar, apesar das nomeações que foram feitas. Eu fiquei até surpreso. Ou porque também queriam aprovar as vacinas, também acho que também não vamos também, né, porque quando a questão foi a liberação do plantio de maconha para fins medicinais e científicos, não aprovaram. Então aí a ingerência política funcionou. Então depende também da pressão pública, do interesse e da situação. Né? Mas, de certa forma, eu fico muito mais aliviado pelo fato da Anvisa ser uma suposta agência independente do que como era antes, quando a vigilância sanitária e epidemiológica era realizada pelo Ministério da Saúde. Aí ia ser uma desgraça, na situação atual que a gente está. Né? Mas então, voltando a essa questão dos psicodélicos, né? Há alguns desafios regulatórios a se ultrapassar. E o cara do FDA falava isso. Ele falou assim, vejam só isso aqui. Ele pega e cita um trecho do livro do Michael Pollan, né, o Como Mudar a Sua Mente, onde o Michael Pollan cita a viagem que ele teve quando ele tomou, não lembro se foi psilocibina pura ou se foi cogumelo. Porque ele teve várias experiências relatadas no livro. E com várias substâncias também. E aí ele faz uma declaração, né? Ele conta uma situação de comunhão com o universo, de solução do ego, né? Contato com si mesmo e com o mundo, né? Que todas as pessoas que reconhecem essa experiência como importante em suas vidas vão imediatamente associar como uma coisa boa. Só que para o cara do FDA, a questão era, como é que eu faço um placebo que imite isso? Porque se eu não fizer um placebo que imite isso, eu não tenho como comparar. E as únicas substâncias que a gente sabe que são capazes de imitar isso são outros psicodélicos. Não tem nenhuma substância que dê um efeito psicodélico que não seja um psicodélico. Talvez psicodélicos por caminhos diferentes, como a ketamina, que não, né, versus os psicodélicos. Você poderia comparar um psicodélico serotoninérgico com um psicodélico dissociativo, né? Sei lá, comparar psilocibina com ketamina. Mas, em última análise, as duas são... Oi? Só uma observaçãozinha. Porque aí inclusive aí, né, nessa história que você acabou de contar, tem um ponto ali muito interessante, né? Porque é um ponto meio filosófico, é um ponto meio epistemológico e tal, que é assim... Total. É isso, quer dizer, não existe o imitar isso num certo sentido, né? Porque é isso que está fazendo efeito. É isso. Funciona, provavelmente, porque é isso. Porque é isso, exatamente. E aí, mas assim, o isso problema não é fenômeno de um outro efeito que a substância tem, que é o efeito terapêutico. Não, esse é o ingrediente terapêutico, né? Isso. Existe um historiador dos psicodélicos, historiador da terapia do LSD, especificamente um cara chamado Michael Oram, né? O-R-A-M, que escreveu um livro que ainda não tem em português, que seria, tradução livre, seria Os Desafios da Terapia Psicodélica, os Desafios da Terapia do LSD, né? The Trials of Psychedelic Therapy. E a palavra trial é uma palavra que em inglês tem duplo sentido aí. Significa tanto desafio, coisas que precisam ser enfrentadas, mas também os ensaios clínicos. A palavra ensaio clínico é clinical trial. Né? Então ele faz esse jogo, contando a história. E ele fala que uma das coisas que teve um papel importante, a gente sabe de toda a questão política, da guerra às drogas e tal, mas ele chama atenção para esse outro componente, que é um componente mais epistemológico, vamos dizer assim, ou na verdade, não é nem epistemológico no sentido de como é que a gente chega ao conhecimento, mas como é que se chega a uma comprovação de eficácia. De que foi uma lei que foi baixada em 62 que estabelecia o uso dos estudos controlados, com placebo e tudo mais, como padrão ouro para fazer pesquisas científicas. Que nem sempre foi assim. Né? A primeira metade do ciclo das pesquisas de todos os neurofármacos que vieram a se transformar nos remédios psiquiátricos foi tudo feito de um jeito meio bagunçado, do jeito que também eram feitas as pesquisas com os psicodélicos. E aí, a partir do momento em que se estabelece essa forma de que tem que ser o ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego, traduzindo,
Ensaio clínico, um estudo clínico onde você vai dar remédio para a pessoa. Controlado, então você vai dar remédio e não vai dar remédio, vai comparar o que vai dar. Aleatorizado, você não sabe quem vai ser sorteado, quem vai tomar remédio e quem não vai quem não vai tomar, quem vai tomar com placebo. E duplo cego é que nem quem está tomando e nem quem está prescrevendo sabe o que a pessoa está tomando. Esse modelo não se aplica aos psicodélicos. Então, se a gente não mudar o modelo, se a gente não confrontar o modelo, os psicodélicos jamais serão legalizados como psicoterapia. Ou vai se precisar encontrar soluções criativas. Uma das soluções, por exemplo, que o pessoal de Londres fez, no estudo de depressão. Eles trataram todos os pacientes com psicoterapia. Metade dos pacientes receberam um tratamento comprovadamente eficaz para depressão, que é um antidepressivo, e a metade recebeu um psicodélico. E aí você está comprovando um tratamento comprovado, você está comparando um tratamento comprovado com um tratamento que você quer testar. Então pode ser que desse jeito você consiga regular. Microdoses é mais fácil, porque efetivamente a microdosagem não estaria trabalhando com doses psicodélicas, mas vale dizer que as microdoses já estão, né? Essa história das microdoses já está rodando desde, faz quase 10 anos, 8 anos já que o hype começou dentro da ciência psicodélica. Uhum. As pessoas com certeza estão fazendo estudos, tudo bem que os estudos andam mais devagar no mundo psicodélico, né? E agora teve a Covid também, lentificando ainda mais. Mas seria de se esperar que já tivesse alguns estudos mais impressionantes do que os que saíram sobre microdose. Sim. Então pode ser que o que funcione mesmo é dose completa. E aí, de novo, a gente está naquela questão, né? Quer dizer, até que ponto, né, a gente está falando de fármacos, né, de substâncias que podem entrar na lógica da farmacologia, né, tradicional, que são substâncias que você não precisa ter a experiência na consciência, quer dizer, viver uma coisa diferente subjetivamente, conscientemente, ter uma experiência de pico, uma catarse, porque ela tem lá um efeito bioquímico ali que se faz independente dessa experiência ou não, ou se elas devem ser compreendidas como ferramentas para você acessar essa experiência, a experiência que é o remédio, né? Você tem qual é a sua visão? Você acha que, pela sua experiência, você acha que é alguma coisa no meio termo? Ou você acha que dá para... Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que microdoses que as pessoas não sentem o efeito, assim, claramente, de psicodélicos, pelas evidências disponíveis, você acha que eles têm um efeito significativo, esses tratamentos, com microdose? Eu não sei. Vou dar uma resposta bem científica. Sim. Não sei. Estou pagando para ver. Uhum. Agora eu acho que tem outro... Então, assim, acho que não tem jeito, tem que esperar para ver, né? Agora eu acho também que tem uma questão aí que ela é muito importante. Quem faz uso ritual, quem faz uso para autoconhecimento, percebe que tem algo acontecendo, né, na sua própria vida, transformadora, melhorando, a pessoa é o fiel da balança de si mesmo. Sim. Né? Quer dizer, é igual eu gosto de tomar café, e tomo café. Café tem risco disso, aquilo, tem benefício disso, aquilo. Mas eu tomo café porque eu gosto. Uhum. Eu tomo café porque eu gosto. Então, as pessoas que fazem uso ritual, veem benefício, gostam, até as que fazem uso social de psicodélico num processo de desenvolvimento pessoal, não precisam da ciência para isso. É que a gente vive num mundo onde as coisas precisam ser corroboradas pela ciência no sentido da justificativa e tudo mais. A ciência é um valor, ela entra, né, como uma espécie de religião no mundo atual. Cada vez mais fraca, na verdade. Né? A ideia do Freud de que ali na época que ele escreveu, no início do século XX, de que a ciência superaria a religião, foi uma furada sem tamanho dele. Né? Nunca o pensamento mágico teve tão forte como agora na era da internet. Cara. Aliás, eu acho isso muito interessante. Nós fomos hackeados, né? Uhum. Nós fomos hackeados. Esse nosso hardware da crença foi hackeado pela inteligência artificial
das redes sociais. E isso não é teoria conspiratória no sentido de que eu não acho que há obviamente, busca de lucro nisso. Mas eu sempre acho que assim, as grandes desgraças da humanidade, elas têm a ver com falta de consciência, mas não necessariamente elas têm a ver com um movimento consciente em busca dessa desgraça, entendeu? Então, as pessoas programam, como aparece bastante, eu tendo a pensar como o que aparece naquele documentário Dilema das Redes, né, do Netflix, que em busca daquilo que dá mais visibilidade, né, para você poder fazer a propaganda nas redes sociais, você acabou a inteligência artificial das redes sociais acabou hackeando a tribalidade humana e aproximando as pessoas umas das outras nesse contexto de pensamento tribal, e a gente involuiu. Eu acho que a gente está num momento muito interessante em relação a algumas ideias. Uma delas é essa que você acabou de descrever, da prevalência da ciência. Tipo, poxa vida, quer dizer, você tem aqui uma construção, uma construção social, mental, metodológica, institucional, que, putz, ela dá resultado, cara. Então, assim, ela vai derrubar as que não dão tanto resultado, é natural, né? Que me lembra um pouco coisas do tipo, passando para a política, por exemplo, política eleitoral. Me lembra um pouco a verdade que existia na época, por exemplo, dita por um assessor do Clinton, né, do Bill Clinton, é economia, estúpido. Quer dizer, essa ideia de que nós, seres humanos, somos dispositivos que podem ser muito complexos e vendo de alguma forma, mas que tem algumas coisas básicas que a gente pode confiar. Se a vida do cara material melhorar, isso vai ser o determinante. Nem sempre. Tem gente que prefere ficar pobre afirmando a sua crença. A gente está vendo isso no mundo. Né? Tem gente... Outro dia eu estava vendo um relato super dramático de uma enfermeira americana falando da quantidade de pessoas que ela viu morrer de Covid, dizendo que era uma farsa, né? Que aquilo não, ele tinha outra coisa. Não é, não, imagina. O cara vai para o túmulo com a crença muitas vezes. Claro que assim, não estou dizendo que as outras coisas não contam, mas é que tem momentos em que a gente aposta numa visão muito racionalista da natureza humana, né? Que não costuma vingar muito, não. Pois é, né? E aí, por outro lado, quando a gente fala né, quando eu falei assim, a pessoa entende que tem um benefício pessoal, não precisa da justificativa da ciência. É claro que é sempre bom saber quais são os riscos envolvidos e tudo mais. Existem riscos, como tudo. Existem benefícios que são absurdos se imaginar que aconteçam ou não, outros que são mais prováveis. Mas é preciso, às vezes, a gente tocar no tema delicado, que é o de você, num contexto religioso ou ritual, tá usando uma substância poderosa. Que a gente sabe que não é capaz de fazer lavagem mental ou criar... Né, quer dizer, a CIA já tentou fazer isso com o projeto MK Ultra e o LSD. Né? Os psicodélicos não parecem ser muito eficientes para isso, não. Mas existe um fascínio de você estar envolvido com algo muito poderoso e você ser essa pessoa que está administrando isso. Então, essa, na verdade, é a grande palavra para os padrinhos, para os mestres, para os ditos autodeclarados ou não xamãs, né? Os chais, quem quer que seja, qual é o título que a pessoa vai colocar para si mesma e que esteja dirigindo um trabalho de ayahuasca. E que tem muita gente que mergulha nisso e usa da ayahuasca como uma forma de busca de humildade, redução do ego mesmo, né? Mas tem muita gente que está fascinada pelo seu próprio ego. Então, como é que substâncias que... E aí isso vale para cientistas psicodélicos, isso vale para qualquer um que esteja administrando, oferecendo, vendendo, entre aspas, ilusões, né? Quer dizer, eu preciso estar sempre pensando nisso, enquanto um pesquisador desse campo. Qual é a responsabilidade que eu tenho nesse campo em falar dessas coisas para o público em geral, né? E é preciso se colocar num lugar mais
mais baixo, mais humilde, para poder não ser carregado por esse furor e essa coisa, né, dessa coisa mágica, dessa coisa sensacional que te coloca num estado de consciência espantoso, maravilhoso por vezes, assustador, mas também modificador também em outros, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter uma busca de equilíbrio, uma ponderabilidade, um cuidado em tomar decisões de uma maneira menos impulsiva, né? Quando a gente está trabalhando com essas substâncias, né? Eu mesmo, para pesquisar ayahuasca, demorei alguns anos para tomar essa decisão, porque antes a ayahuasca era uma coisa do meu mundo pessoal, né? Era uma experiência pessoal minha. Sim. E que eu estudava porque eu sou nerd. Nerd gosta de estudar as coisas que faz, tal. Então, assim, já estudei café. Outro dia eu estava estudando por que as pessoas gostam de vídeo de espremeção de cravos. Então a gente vai estudar coisas. Mas, tem até estudo de neuroimagem, mas não vem ao caso. Mas... Hã? Com espremessão? Sabe esses vídeos de gente que espreme cravo, fica espremendo cravo? Então, que tem gente que odeia e tem gente que ama, tem gente que fica hipnotizada, né? Então tem toda uma discussão sobre isso. Foi um desses fenômenos de internet recente. Puta, eu não sabia, mas sensacional. Pois é, um universo à parte. Eu sei que tem uma parte da humanidade que tem êxtases com espremessão de cravo, isso eu sabia. Eu não faço parte desse clã, mas também nunca fui, né, iniciado, quem sabe, né? Mas Bom, mas então, e aí, até chegar ao ponto de eu querer pesquisar, até que ponto eu quero fazer? Porque eu tinha uma carreira, tenho uma carreira, mas é uma carreira que deu uma guinada, né? Eu estudava outras coisas que não tinham nada a ver com psicodélico. Aí, em um determinado momento, eu resolvi. Acho que um bom gancho para a gente entrar naquela questão que é um tema que você tem abordado, até vi dois vídeos, eu acho, seus, tratando disso recentemente, que é aquela ideia, a coisa do conceito da integração, né? E que em muitos círculos, não todos, né, mas em muitos círculos desse campo aí que eu descrevi como campo de expansão de consciência, essa palavra está muito pipocando, está muito, né, sendo usada e tem muita gente tratando como se fosse uma coisa assim obrigatória, né? Lidar com a ideia de integração, essa coisa de depois da experiência de pico, de uma experiência intensa, a necessidade de ter protocolos, de ter uma coisa organizada, assim, né? De integrar, para integrar a experiência vivida à vida, ao resto da vida, ao cotidiano. Como é que você vê isso? Acho que esse assunto dá pano para manga. Eu estou aqui preparando um artigo acadêmico sobre isso com a Emília Sanabria, que é uma pesquisadora francesa, franco-colombiana, para dizer a verdade. E então tem muita coisa para se falar. Vou tentar pegar alguns highlights aqui. Eu acho que a primeira coisa é que essa palavra se tornou uma condição quase que sine qua non no universo da ciência psicodélica e nas práticas associadas, né, quer dizer, no universo que é muito guiado pela ciência. No uso psiconáutico do primeiro mundo, do norte global, né, isso se tornou uma espécie de mantra. E a integração, como foi a integração? Fez a integração? E aí o que é engraçado é porque isso adentra, de certa forma, o linguajar da terapia psicodélica, isso reverbera nesse universo do uso mais xamânico, ritual, psiconáutico, né? Mas efetivamente tem uma ausência monstruosa de evidência a respeito disso, o que é melhor para você fazer uma integração. De que forma se integra uma experiência? Acho que não há muita dúvida, na minha opinião, de que depois que você passa por uma experiência muito intensa de dissolução do ego, de peia, né? Quer dizer, de uma experiência desafiadora, para usar os outros psicodélicos, para não chamar de bad trip, uma experiência desafiadora, ou uma peia no universo da ayahuasca, né? Eu acho que, ou algo muito iluminador, pessoal, da mostra de um caminho, né? Acho que é muito interessante que, assim, ninguém vai negar que a ideia de você transformar isso em algo que se organize dentro da sua vida, que se encaixe nas peças
do seu quebra-cabeça, né? Do quebra-cabeça que é você, isso não tem como ser muito ruim. Mas a grande questão é como se faz, em que contextos, para quem e de que jeito. Né? Para pessoas diferentes, provavelmente é possível que as formas de integrar sejam diferentes. Diferentes formas de tomar psicodélicos pode ser que exijam integrações de outra forma, de formas diferentes. E efetivamente a gente não tem nenhuma definição muito clara de onde é que esse conceito nasceu. Né? Eu tenho algumas desconfianças, mas eu fui atrás da literatura psicodélica e até onde eu cheguei, nos caras mais antigos, né? O Richards, até se alguém souber, puder comunicar, avisa aí no canal, eu quero saber, né? Se alguém tiver alguma informação mais, talvez o pessoal da Associação Psicodélica do Brasil, tal, tiver alguma referência mais clara, então a gente vê o Stanislav Grof e o Richards, eles vão falando assim como se fosse uma coisa tida como óbvia. A integração. Aí depois a gente pega, agora essa fase da integração. Agora a gente faz a integração. E a integração meio que não explica o que é essa integração e nem de onde é que tirou essa ideia. Pode ser uma coisa muito empírica, da experiência mesmo, que olha, a gente percebe que pessoas que integram a experiência têm desfechos de saúde melhor, mas nem isso é dito. Né? E pode vir também de algumas referências teóricas não nomeadas. Então, existe dois teóricos da psicologia que acho que poderiam, talvez três, mas principalmente dois, onde essa ideia pode ter vindo de lá. Né? O Jung tem uma ideia da integração da personalidade, um conceito da integração da personalidade, mas que não é assim para a integração da experiência de pico. E olha que os jungianos trabalham com determinadas experiências de pico não induzidas por psicodélicos, mas eles também trabalham com elas. Mas não é dentro desse mesmo frame. A integração da personalidade é outra. Outro talvez poderia ser o Erik Erikson, né, que é um psicanalista atípico que migrou da Europa para os Estados Unidos, criou uma teoria mais ou menos dele, assim, né, uma psicologia mais ou menos dele, que ele falava também da integração da integração da personalidade. Né. Quem falou um pouquinho sobre isso também foi o Winnicott, mas o Winnicott falava, não um psicanalista, né? Também não era dentro dessa lógica do integrar, era mais o desenvolvimento da personalidade como um todo e não experiências específicas agudas sendo levadas no cotidiano. Então, é um termo que está perdido, assim. A gente sabe bem onde veio, né? Agora, a gente sabe que é preciso ter um pouco mais de conhecimento padronizado sobre isso, né? Porque é muito fácil virar prescrição. A gente tem uma cultura muito prescritiva. Então, vira assim, tem que fazer e vai ter que ser assim. Então, eu tenho que fazer o talking stick depois que bebe chá. Eu já fiz experiência de ritual de ayahuasca, que depois você tinha que fazer a partilha. Não foi assim que eu me desenvolvi dentro da ayahuasca, não foi assim que eu aprendi. Eu pessoalmente, não quero impor nada para ninguém. Certo? Para mim, a experiência de partilha depois de beber o chá é chatíssima. É um porre. Eu não quero. Eu quero mergulhar em mim mesmo e me estudar. Eu quero falar com pessoas muito restritas e de minha confiança. É assim que eu funciono. Eu não posso prescrever isso para todo mundo. Né? Com certeza deve ter gente que adora a partilha e que faz bem e que tem uma característica extrovertida. Eu sou introvertido, eu funciono de outro jeito. Então, a gente tem que entender também que as formas de você produzir essa transformação, se é que é o caso, né? Mas pelo menos a gente espera que traga alguma transformação benéfica, ela pode variar de pessoa para pessoa. As pessoas, elas se relacionam de formas diferentes, elas estudam de formas diferentes. Por que elas haveriam de integrar todas da mesma forma? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E em psicoterapia, a gente sabe disso. Quem estuda psicoterapia sabe que as pessoas vão usar caminhos diferentes para chegar nas verdades que elas precisam encontrar. Né? Por mais que façam, por exemplo, o uso de uma mesma técnica, sei lá, psicanálise junguiana, psicanálise lacaniana, ou a psicologia analítica junguiana. Cara, eu não... Só uma curiosidade agora, que quando você fala em lacaniano, você conhece algum lacaniano psicodélico? Que nesse mundo psicodélico? Conheço. Eu procurei bastante já. Conheço. Não, meu amigo, psicodélico tem de tudo.
Ah, então Tem psicodélico em todo lugar que você pode imaginar. Depois Tem eu vou lacaniano querer também. um contato, viu? Então, Mas... eles ainda ninguém desenvolveu o casamento, mas O cara um não conhecido começou a meu, conversar importante as coisas da psicanalista, que conhece teoria. bem teoria lacaniana, ele acha que tem várias conexões possíveis. Que Eu não barato. tenho, eu Putz, não eu tenho quero muito esse estofo contato. suficiente para poder dar palpite sobre isso. Sim. Eu vou declarar assim, sem menor compromisso com falar uma verdade, falar minha impressão muito subjetiva. Eu acho a teoria lacaniana interessantíssima, já fiz terapia lacaniana, me beneficiei muito. Então, assim, tenho um enorme respeito intelectual e pessoal de trajetória de vida, tenho vários amigos que estudam, mas, assim, a minha impressão dentro do meu pequeno universo pessoal é que os lacanianos, em geral, têm um nível né, lidam com o modelo mental num grau de racionalidade e tal, de categorização e tal, que, para a maioria, a experiência psicodélica eles nem fazem, tipo, eles não Não, só que eu acho, eles nem o que eu acho que arriscam. o maior problema dos psicanalistas em geral, e aqui eu vou generalizar, porque é Uhum. óbvio que é uma generalização, não vale para todo mundo, e que eu vejo dos lacanianos também, é um certo desprezo com a ideia de que uma substância possa facilitar autoconhecimento. Sim. Eu acho que aí que é o grande problema. Esse foi o tema daquele artigo que saiu na Folha de São Paulo, eu esqueci o nome dela, que é a esposa do Pondé, né, que eu até respondi na Folha depois, alguns dias depois eu publiquei um outro Tendência e Debates, explicando que não tem nenhuma oposição, né? Não tem nenhuma oposição ao autoconhecimento e a terapia psicodélica. Não é a ideia de se estabelecer uma ilusão. Sim. Agora, como eu falei, existe um certo grau de fascinação. A gente deve tomar um certo cuidado para não, né? Porque quantos faraós, né, no Babylon descobriram que a encarnação X foi um grande rei, né? Ninguém é um camponês no meio do, né, no meio do nada. É sempre alguém é um rei, não sei o que e tal. E o quanto as pessoas receberam revelações de ayahuasca, não, agora eu tenho que salvar o mundo com ayahuasca. Calma lá, galera. Salve a si primeiro antes de querer salvar o mundo, né? Resolva a tua vida primeiro. E acho também do ponto de vista da integração tem uma outra coisa uma outra discussão, só para não deixar de tocar, que eu acho que é importante, é que, por exemplo, se é alguém que adoeceu mentalmente, diante de um processo de que é algo que possa ser criticável eticamente, então, por exemplo, soldados que mataram pessoas numa determinada guerra e chegaram traumatizados. E se essa terapia e essa integração significar que eu irei recompor esses indivíduos para que eles voltem a funcionar como guerreiros, eu tenho minhas dúvidas se essa é uma boa ou uma má integração. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar também. Exatamente. Quer dizer, alguém que adoece por conta de um sistema que desumaniza as pessoas, que transforma as pessoas em commodities, que transforma as pessoas em valores, né, dentro do universo do capitalismo ou o comunismo do mundo real, que a gente tem exemplos, pelo menos. Né? As pessoas são desumanizadas. Se eu submeto a pessoa a um tratamento para que a pessoa volte a funcionar dentro desse mesmo modelo, será que está certo? E vira, né, adotando a linguagem desse campo aí, do campo da situação da consciência, a integração, nesse caso, vira uma reintegração à Matrix, né? Quer dizer, vamos usar esse instrumento, porque o cara deu uma desviada aqui, ficou meio confuso, está difícil para ele segurar a onda, vamos usar esse instrumento... Amarra ele de novo na Matrix. Pegar no fuzil de novo e voltar lá para Afeganistão. Aí é complicado. Então, assim, de uma forma geral, eu comentaria essas coisas. Eu acho que o que eu colocaria, assim, é que eu acho que para quem bebe chá, para quem faz uso de psicodélico, se interessa por esse tema, perdão, é que a gente olhe para as pessoas. Sim. Não para as prescrições. E entender que os seres humanos são diversos e que as integrações elas podem não ser as mesmas. E tem gente que vai integrar sozinha. E tem gente que vai integrar em grupo. O que eu percebo é uma coisa, primeiro, uma coisa simples, né? A parte simples, como você falou, né? Tem uma parte que é simples, que assim, vivemos numa sociedade, se fosse
o indígena lá, que tem uma experiência de pico, que tem uma experiência muito intensa e fica confuso, ele vai ter os meios dele de lidar com isso. Ele vai conversar com a floresta, ele vai conversar com os espíritos, com o pajé, com a roda de conversa da tribo, com a mulher dele, sei lá. Aqui, né, no nosso meio, a gente meio que normalizou. Caramba, tive uma experiência muito intensa, estou confuso, está difícil para mim lidar com isso. Bom, vou procurar uma terapia, um suporte terapêutico, normal, né? Quer dizer, beleza, né? Aplicam-se as regras gerais, né? Para esse tipo de situação, que você está confuso, está sentindo que precisa de uma ajuda, ora bolas, né? Mas, assim, o que eu acho que também está muito, que você falou, mas assim, que eu vejo muito nítido, é uma mistura de duas coisas que você falou. A coisa do empoderamento pessoal, egóico, do cara que vê que tem na mão, como é que chama mesmo aquela, não é, né? A criptonita do Pantera, lá do Pantera Negra, que tem na mão aquele treco, né? A ayahuasca, no caso, mas que é aquela preciosidade poderosa, aquele axé, aquela coisa que abre portas e fascina as pessoas. E eu vou servir, eu vou abrir esse portal. Então, e claro que isso é um poder que você tem que tomar cuidado com ele, com o efeito que esse poder que você está se atribuindo, e ainda bem que está, porque está dando acesso de uma coisa que eu acho fantástica para um monte de gente, mas, assim, cuidado, porque, né, olha só, né, olha o lugar onde você está se colocando, cuidado, tem riscos aí, né, você tem que estar consciente disso e tal. Mas tem uma coisa que é uma lógica corporativa, assim, também muito normal, né, que, assim, você tem um fenômeno que está se expandindo, tem cada vez mais gente interessada, tem cada vez mais gente fazendo, e aquelas, assim como você falou dos terapeutas que tendem a ter um tipo de terapeuta menos alopático, né? Que tende a ter uma posição muito crítica em relação a remedinhos que resolvem as coisas, e que vai também, assim como aplica isso ao remedinho da farmácia, vai aplicar esse pensamento ao psicodélico. Fala, gente, vocês estão falando de uma coisa milagrosa que você toma e resolve, né? E a gente sabe que não está, que não é isso, né? Mas tem essa tendência corporativa, claro, até econômica mesmo, de tentar se apoderar de uma parte do processo, né? Então, tem uma categoria que vai dizer, olha, para ser bem feito, para ser responsável, para ser seguro, tem que ter a gente no meio, tem que ter o psicólogo que depois, ou X, ou médico, ou o que for, ou terapeuta holístico, né? Então, tem muitas coisas aí que são muito bacanas, que se agreguem ao processo, que a gente tem essas alternativas dentro do processo, né, psicodélico, de você poder usar esses serviços, esses saberes, mas a gente deve ficar atento, como você falou, para uma tendência de prescrição e de estabelecer procedimentos obrigatórios que não corresponde à complexidade do fenômeno e à complexidade do campo, né? Eu acho que é isso aí. Bom, por fim, eu queria te fazer duas últimas perguntinhas. Uma bem simples, porque eu acho que todo mundo que vê esse lindo fundo aí cósmico que você colocou se pergunta, quem não sabe, se pergunta que raios é Ícaro ou Icaro. Aí você esclarece, inclusive, a pronúncia. E depois eu queria queria que você falasse um pouquinho, porque você já até tocou no tema, da sua experiência pessoal com a ayahuasca, sobretudo com a ayahuasca, se você quiser falar. Legal. Então, acho que isso vem com o que eu estava falando antes, né? Que assim, em algum momento eu resolvi estudar. Na hora que eu resolvi estudar, o que você faz? Você monta um grupo de estudos, né? Um grupo de pesquisa. Então, o Icaro, a gente chama de Icaro, mas poderia chamar de Ícaro. Eu não tenho. A gente meio que imita a pronúncia em inglês, porque a sigla é em inglês, né? Eles falam Icaro, né? Então, que quer dizer, a sigla em inglês quer dizer cooperação interdisciplinar para a pesquisa e extensão da ayahuasca. Interdisciplinary Cooperation for Ayahuasca Research and Outreach. Que é o grupo que eu montei na Unicamp, com, né, vários pesquisadores entusiastas interessados nesse campo. E a gente pesquisa ayahuasca e outros psicodélicos, né? E os ícaros também são os cânticos dos vegetalistas peruanos, né? A ayahuasca ela é plena de música, né? Quem toma sabe, né? Praticamente não existe
formas de tomar que não envolva algum grau ou algum momento de musicalidade, né? Os hinos do Daime, as chamadas e as músicas tocadas de gravação da UDV, os rituais neoxamânicos também tem playlist, evidentemente os rituais indígenas são muito musicais também, e no vegetalismo tem esses cânticos a capela, que são chamados ícaros. Então é uma homenagem, da ideia que veio o nome. Este grupo de estudos. Que eu falei para você, né? Foi uma coisa que nem sempre foi o que eu persegui ao longo da vida. Primeiro, eu era um bebedor de chá. Eu comecei a beber. Eu conheci a ayahuasca no final do curso médico, ainda era estudante de medicina, numa igreja do Daime, que já fechou, que era o Flor das Águas, Itapecerica da Serra, que aliás é o nome de um hino belíssimo do Daime, né? Flor das Águas é um hino muito bonito, eu particularmente gosto. E na época eu estava passando pelo estágio de psiquiatria. E foi intencional mesmo, eu queria ter a experiência de estados alterados de consciência dentro do próprio estágio. E eu percebi o poder do chá, já tinha tido contato com outros psicodélicos, percebi o poder do chá, mas não me adequei muito ao ritual do Daime, assim, não foi uma coisa que me atraiu muito. E o tempo foi passando, né? Isso foi lá para... Eu não me lembro se foi no 5º ano ou no 6º ano de medicina. Então foi ou em 95 ou em 96. Eu acho que foi em 96. 96. E depois depois de um tempo eu me mudei para... Quando eu fiz residência, terminei o curso de medicina, fiz residência médica em psiquiatria na USP, fiz medicina na USP também. E comecei a fazer mestrado, que depois virou doutorado, que aí foi, né, o caminho da carreira acadêmica. E eu decidi ir embora de São Paulo. E eu decidi morar no Ceará, porque eu já tinha morado no Ceará quando eu era mais jovem. E quando eu era adolescente. E fui morar numa cidade que tinha feito reforma psiquiátrica, tinha fechado um manicômio. Esse foi um tema, ainda é um tema muito caro para mim, muito importante para mim. Eu não tenho pesquisado mais isso, mas é um tema que me interessa, eu me envolvo no movimento e tal. E foi por isso que eu fui estudar política de drogas também depois. Mas foi um período de vida um pouco difícil, essa mudança não foi muito fácil, em 2002. E aí eu descobri que tinha essa igreja, né, chamado Núcleo, né, que é o termo, esse templo da União do Vegetal, né, da UDV, na cidade de Sobral. Em 2003 eu comecei a beber o chá lá e fiquei até 2013, fiquei 10 anos bebendo chá. E dentro da hierarquia da UDV eu cheguei a ser conselheiro, que é tem um grau lá dentro da hierarquia, você é discípulo, membro do corpo instrutivo, conselheiro, e depois, se você for de sexo masculino, você pode ser mestre. E fiquei um bom tempo lá, tive um aprendizado, na minha opinião, grande com o chá. Eu acho que o chá me ajudou bastante, pessoalmente, psicologicamente também. Mas teve alguns momentos em que eu não sei se eu sou muito talhado para a vida de congregação religiosa, sabe? Eu tendo a pensar as coisas de uma forma muito peculiar, muito minha, que tem a ver um pouco talvez com a mente de cientista. E comecei também a ficar muito desagradado com algumas coisas assim da posição da mulher, a questão da homofobia e, né, a posição, né, o posicionamento em relação à homossexualidade. E fiquei um bom tempo, porque para mim era fácil, né? Hétero, homem, branco. Em relação à questão racial não tem grandes problemas, não tem nada demais, mas essa questão, né? Hétero e homem, então era confortável, estava no lugar de conforto. Mas aí chegou uma hora que eu achei melhor sair. Respeito muito ao DV, tenho um imenso respeito. Tenho várias coisas que eu aprendi da doutrina que eu levo pessoalmente para mim. Mas aí chegou a hora de terminar e sair. Sim. E aí, a partir disso, como é que você lida? Quando me convidam, eu participo de rituais. Depois disso, eu participei de vários rituais da UDV também, enfim. Mas atualmente, nos últimos tempos... Eu não sou afiliado a nenhuma igreja, a nenhum grupo.
E nem você diria que você prefere uma outra linha que tem um nome, tipo, né, o xamânico, sei lá. Não. Não. Eu fico mais confortável com o jeito que eu aprendi. Então, as linhas que são mais próximas das linhas do mestre Gabriel, a maneira de conduzir a sessão, né, a chamada sessão, né, o ritual chamado sessão, me são mais confortáveis, mas isso não é, mais uma vez, né, não é uma prescrição, é uma coisa para mim, é como eu me sinto mais tranquilo, mais em paz, manejo melhor. Sim. E, assim, e não tenho preconceito também, vou em outros rituais, gosto, acho legal, mas acho que há afinidades eletivas, né? Sim. E você teria alguma... O que você diria sobre uma pergunta assim? Eu sei que pode, né, pode ser muita coisa, né? Eu tenho uma relação com a ayahuasca também, não tão longa quanto a sua, muito menos longa, muito mais recente, mas eu nossa, já teve muitas fases, muitas descobertas. Mas assim, se você fosse dizer uma ou duas coisas que você acha que são muito característicos da ayahuasca para você, da Eu acho. experiência com esse psicodélico. Não entendi a última frase. Algo muito da ayahuasca, quer dizer, dentro do, né, algo que não seja tão genérico da experiência psicodélica, que você acha que é uma coisa muito característica. Bom, existem as mirações. Agora, as mirações tendem a desaparecer com o tempo, né? Todos os ayahuasqueiros mais experientes, mesmo que mirem, mesmo que tomem um chá que dá mais miração, percebem que no começo miravam mais, né? Uhum. A peculiaridade da miração, que é essa visão dentro do espaço interno com os olhos fechados, pode acontecer com cogumelos também, pode acontecer com outros psicodélicos, mas ela é muito marcante no caso da ayahuasca. Né? Tanto que tem um nome para isso, miração. Né? E aquela característica que eu acho que é bem específica da ayahuasca, que é a de você receber um conselho, que dentro de alguns grupos ayahuasqueiros é conhecido como a voz do mestre. Na UDV é chamado de voz do mestre, no Daime também eles chamam assim. Você ouviu a voz do mestre, o mestre falou tal coisa para você. Que você ouve com o seu próprio pensamento, né? Então, e que normalmente é tipo uma coisa que você está querendo não olhar e que você precisa olhar, né? Então, esse efeito psicoterapêutico, que parece acontecer de uma forma mais espontânea, né? Eu tenho a impressão de que você consegue essas coisas também com os outros psicodélicos, mas se for guiado é mais fácil, é mais induzível. E com a ayahuasca, frequentemente isso acontece sem você precisar fazer nada, é só tomar ayahuasca. Não dá para dizer que vai acontecer com todo mundo e nem vai dar para dizer que aquilo que você escuta é de fato a voz de Deus. Pode ser só a sua voz enganando a você mesmo. Uhum. Acho que a gente tem que levar isso em consideração. Mas eu acho que isso é muito característico da ayahuasca, aliás, mais até do que as mirações. Sim. Na minha opinião. Eu, se fosse dizer duas coisas, eu acho que eu particularmente gosto disso. Sim. Eu diria duas coisas que eu acho que tem a ver com isso aí que você acabou de falar, mas que é a minha forma de dizer. Uma é assim, é a condução. Também, como você falou, com as ressalvas de que você pode ter esse mesmo tipo de experiência com outras coisas, ou até sem substância, sempre pode, não é uma coisa que só com a ayahuasca, no universo, não. Mas é muito característico a condução, a sensação de que ela vem com uma condução. Ela tem uma relação ali, não é só você numa outra vibração, vendo outras coisas, tem uma presença condutora. Tem um terceiro, né? Tem uma presença condutora. Tem um terceiro. É o terceiro, um segundo, sei lá o que é. Tem um ser ali, né? E a outra coisa que eu acho genial e que também, de novo, você pode viver com muitas coisas na vida, mas que para mim é muito característica, para mim, acho que para muita gente, é a narrativa. É o fato de que ela faz uma divina comédia com você. Ela tende a fazer isso. Ela tem etapas da experiência de uma noite de ritual, tem umas etapas ali que, tudo bem, com outras coisas na vida você pode ter, mas a tendência dela de te colocar nessa narrativa, né, de passar por etapas e tem uma conclusão, ela tem uma história sendo contada, que é você contando e, ao mesmo tempo, essa coisa estranha dessa presença te levando, assim. Até por isso eu fiz, eu acho, sem querer agora, que eu nunca tinha feito antes, o que eu me lembro,
a analogia com a Divina Comédia, que tem um condutor, tem alguém que está indo com você, te mostrando. E isso, para mim, essas duas características são incríveis. Você ter a presença e você ter o landscape, né? Você tem a condução e você tem um certo landscape de estados, assim, que eu acho que é mais marcado do que com outras experiências psicodélicas. Mais constante, mais marcante da substância mesmo, né? Você acha também? Eu acho que a gente está olhando, tá olhando facetas diferentes dos mesmos fenômenos. Sim. Fenômenos semelhantes, assim. Acho que é proximidade com o que você está falando com o que eu falei. Sim, sim. Não, também acho. Tem essa condução, que é essa voz, essa, né, que eu estou chamando. E, bom, eu falei especificamente das mirações, mas aí você está falando da caminhada, né? As mirações fazem parte de um pedaço dessa caminhada ali na história, né? Eu diria assim, eu não sei se eu diria, se eu fosse falar, como é que é essa narrativa, qual é a estrutura narrativa? Claro que ela não é sempre assim, tá? Mas é que ela acontece muitas vezes assim para muita gente, né? E para uma pessoa como eu já aconteceu assim, exatamente assim, várias vezes, que é um primeiro momento de alinhamento, de um certo desconforto até físico, um momento que eu chamo de batalha, que muitas vezes você sente que você está lutando pela vida, mesmo que você não esteja passando Nos mal. grupos ayahuasqueiros, às vezes é conhecido como peleja. Peleja. Mesmo que você não esteja... No meu caso, eu tenho pouca peia. Então, assim, por que você está lutando contra a vida? Sei lá, mas eu estou sentindo que eu estou lutando pela vida. Eu estou me agarrando num bote ali no meio do maremoto. Só que eu não estou vomitando, não necessariamente estou passando mal no sentido de vomitar, de nada, mas, nossa, é uma batalha. Eu estou envolvido numa batalha, ele completamente mobilizado nessa batalha. Aí depois tem uma fase de que começa a ficar uma coisa muito agradável, de muito bem-estar, estática mesmo, às vezes de euforia, de prazer, uma coisa assim absurda. E aí tem uma fase em que você ouve, que vem os ensinamentos, né? Como muitas vezes se diz, que tem essa coisa da voz do mestre. Então, às vezes isso vem... mano, eu escuto os ensinamentos Oi? Eu escuto os ensinamentos na fase da peleja. Olha só. Eu acho que isso depende de cada um. Eu entendo o que você está dizendo. Eu também, às vezes, assim, na hora da briga, mesmo que vem essas coisas mais fortes dos ensinamentos, elas se, né, tipo, a ordem, mas eu dividiria nessas 4 fases narrativas básicas. Teria uma fasezinha de integração mesmo, né, onde você está um pouco mais sossegado e pode dar uma refletida sobre, né? Tem uma fase que eu costumo chamar de sopa orgânica feliz, que é tipo aquele pós, assim, que você está completamente disfuncional, mas feliz da vida. Pode escrever. Valeu, Toffoli. Cara, quer isso? Alguma coisa? Não, eu acho que tá de boa, foi uma boa conversa. Eu gostei demais. Espero que você tenha gostado. Do renascimento do Redemoinho em 2021 contigo. Adorei a conversa. Que bom. Te agradeço muito. Lembro novamente a quem estiver assistindo que, por favor, dê like, compartilhe, fique membro do canal. E é isso. Vamos torcer para a gente sair dessa fase tão difícil que a gente está passando, né? Como nação, como sociedade. Valeu, Toffoli, de novo. Muito obrigado. E espero te rever em breve para a gente continuar essas conversas todas. E te peço para ficar só um minutinho quando eu parar de gravar agora, só para te falar uma coisinha rápida, pode ser? Caiu, voltei. Opa! Beleza, vou parar então. Valeu, gente. Muito obrigado. Beleza. Desculpa, voltei aqui. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, valeu.